Olá, turma do curso de especialização em Administração Pública no século XXI. Eu sou Guilherme Dornelas Câmara e sou professor da disciplina de Políticas Públicas desse curso. Será um prazer tê-los estudando conosco nessa disciplina, onde nós vamos abordar teorias e práticas a respeito das políticas públicas, como o próprio nome já diz. A disciplina vai ter uma abordagem teórico-prática, como eu já disse, e teremos muitos casos, exemplos e um olhar teórico sobre o que acontece nas políticas públicas contemporâneas e desafios que as novas transformações no âmbito da administração pública colocam para a gente. Então, espero que a nossa disciplina seja muito contribuidora para a sua prática profissional e para as suas reflexões e também, é claro, tenho certeza, vai ajudar muitos de vocês a realizarem o seu trabalho de conclusão de curso. Contem comigo para o que precisarem, contem com a nossa fantástica equipe de tutores, muito qualificada, e nos vemos daqui a pouquinho na nossa primeira videoconferência. Até mais! Olá, pessoal! Para complementar um pouco o vídeo de apresentação da disciplina, eu queria falar com vocês sobre as leituras, as atividades que a gente planejou, então, para políticas públicas na era do neoliberalismo. Eu tentei fazer uma articulação de assuntos que desse conta de um pouco da vasta literatura e das vastas possibilidades que a gente tem quando a gente fala em políticas públicas, principalmente focando, então, nessa relação das políticas públicas com o neoliberalismo, que é o cenário em que a gente, de fato, vive a produção, a análise e a avaliação, então, dessas políticas públicas, né? A primeira parte da disciplina, ela foca na análise de políticas públicas e na análise de políticas públicas tendo em consideração esse contexto, então, neoliberal. Eu recomendaria que vocês lessem o texto complementar, né? Ele é um texto complementar, também tem um videozinho complementar bem curto ali, e a ideia é que esse texto complementar ele sirva um pouco de chão, né, para que vocês possam dar conta das relações entre a política econômica, as políticas públicas e como que o governo atua, então, face às constrições determinadas pelo neoliberalismo, né, mesmo quando a gente entende um governo que parece um pouco mais progressista, né? Então, esse texto é fundamental para isso. O texto obrigatório da primeira parte da disciplina, ele se chama Análise de Políticas Públicas no Brasil, de uma prática não nomeada à institucionalização do campo de públicas. Ele é um texto razoavelmente recente, ele é de dezembro de 2016, e ele é interessante porque ele faz um histórico da constituição da análise de políticas públicas como um assunto, tá? Primeira coisa, então, que eu vou fazer uma observação para vocês é que, quando a gente fala em análise de políticas públicas, a gente não vai fazer aqui na disciplina o que muitos devem conhecer já como o ciclo PDCA, né? Então, a gente vai fazer uma análise de políticas públicas usando outros métodos, outros critérios, porque o ciclo ele é bastante limitado no seu alcance, né? O chamado ciclo de políticas públicas também, algumas pessoas conhecem, então ele nem aparece na disciplina porque ele é um modelo que eu acho que não dá muitas respostas para a gente, eu preferi focar em outros modelos, tá? A primeira coisa, então, se alguém estranhar, é isso. A segunda parte da disciplina, a gente vai trabalhar, então, com as transformações na relação entre governo e sociedade civil na implementação de políticas públicas, considerando o nosso contexto do neoliberalismo, né? O texto obrigatório, ele vai falar sobre os modelos de parceria entre governos e organizações da sociedade civil, analisando de modo comparativo políticas de AIDS, assistência social e cultura no Brasil. Esse é um texto do final do ano passado, do final de 2019, um texto bastante recente, e ele coloca para a gente alguns modelos de parceria entre governo e sociedade civil que se tornaram muito comuns nas diversas áreas, né? A gente tem na educação, na assistência social, na cultura, no esporte, na saúde, né? Então ele coloca para a gente alguns desses modelos de parceria
e a gente vai poder problematizar então isso com um texto complementar que eu recomendo muito a leitura, que é um texto de 2007, um texto um pouco antigo, mas vocês vão entender que ele é bastante atual, né, que os conceitos que esse texto traz são bem atuais. Tem aí um segundo texto complementar que trata da realidade que a gente está vivendo agora, né? É um texto agora do mês de abril, né, mês retrasado. Ele trata da relação entre as políticas públicas e a pandemia do Covid-19, né? Então, o que a gente pode esperar no Brasil sobre isso? Quais são as lições que a gente vai ter a partir de um olhar epidemiológico para as políticas públicas, né? Como que essa área de conhecimento nos ajuda, então, a entender um pouco os cenários que a gente pode enfrentar, né? E na terceira semana a gente vai ter, então, a proposta de um modelo teórico para a avaliação de políticas públicas, né? Então, aqui eu estou trazendo a proposta do marco lógico. Ele é um modelo usado na avaliação de políticas de saúde, ele é razoavelmente difundido, e eu vou propor então que a gente trabalhe com esse modelo em outros espaços, né, em outras áreas, olhando para políticas públicas de outras áreas. Tem 2 textos obrigatórios aqui, tá, que são a avaliação em saúde, dos modelos teóricos à prática de avaliação de programas de sistemas de saúde, da Lígia Silva, e o uso de modelos teóricos na avaliação em saúde, aspectos conceituais e operacionais, da Maria Medina e seus coautores. Então, a minha proposta aqui é que vocês trabalhem com essa abordagem do marco lógico como um modelo para fazer a avaliação de políticas públicas em áreas outras que não a saúde. Claro, se você quiser fazer uma política de saúde, ótimo, vai fundo, todo o meu apoio, tá? É muito importante para essa terceira parte da disciplina que vocês tenham feito as leituras das partes anteriores da disciplina. Isso vai ser fundamental para que vocês tenham um aproveitamento bom, tá? Ao longo da disciplina. Vão ter 3 atividades na disciplina. Na primeira parte é um fórum, tá, em que vocês vão dialogar, então vocês vão escolher uma política pública, de preferência uma política pública de incidência local, ou seja, que vocês vivam essa política pública, ou que vocês trabalhem com essa política pública, que vocês conheçam pessoas que são afetadas por essa política pública, a gente dá ter uma sensação mais real, né, mais de proximidade em relação a essa política, e mesmo que ela seja federal ou estadual, enfim, uma política que seja presente, né, no dia a dia aí de vocês. E com base, então, nos textos da semana 1, vocês vão apresentar essa política pública e relacionar a formulação e a implementação dessa política com os conceitos, né, as categorias que são trabalhadas no texto obrigatório e no texto complementar. Tá? Então, vocês vão fazer isso no fórum. Vocês vão fazer, no mínimo, 3 inserções no fórum, que é uma ação, uma réplica e uma tréplica, ou uma ação e 2 réplicas. A ação é você, então, apresentar essa política pública e fazer essa relação com os conceitos trabalhados. Na réplica, você vai comentar a política que algum colega apresentou, fazendo também relação com alguns conceitos que o colega não trouxe naquele momento, né? E aprofundar essa discussão. A ideia é que o fórum seja um momento de aprofundar a discussão dos conceitos. Na parte 2, a gente vai ter, então, a continuidade do trabalho com essa política pública, né? Vocês vão continuar trabalhando com essa política pública e vão articular em uma tarefa, né? Na parte 2 é uma tarefa que vocês vão enviar, vão postar lá no Moodle, relacionando aquilo que já foi feito na parte 1 com os modelos, com as relações sociedade civil e governo que estão apresentadas no texto obrigatório da parte 2. Só assim, Guilherme, eu não tenho, na política que eu estou analisando, não tem uma relação Estado-sociedade civil. Olha, se não tem uma relação Estado-sociedade civil na sua política pública, significa que ela não é uma política pública, tá? Então, cuidado. Vocês vão ter que fazer, então, um texto de 3 a 4 páginas, em que vocês vão poder apresentar com calma
a política, vão fazer uma relação com os conceitos iniciais da disciplina e trabalhar um pouco mais com essa relação entre o Estado, entre o governo e a sociedade civil na implementação dessa política pública. Na terceira semana, vocês vão ter um pouco mais de prazo para fazer a atividade, tá? Vocês vão ter lá até o dia 5 de julho, até o último dia da disciplina, para fazer a atividade, porque é uma atividade mais complexa. Vocês vão pegar, então, vocês vão ler a proposta do modelo teórico, né, que está colocado lá no texto, nos textos da parte 3, e vão analisar essa mesma política pública que vocês analisaram, vão continuar analisando, desculpem, a mesma política pública da parte 1 e da parte 2, trazendo os argumentos centrais, os elementos centrais do modelo teórico. Então vocês vão construir, né, vão começar a construção de um modelo teórico para aquela política pública e ver como que aquele modelo é pertinente, né, esse modelo que vocês estão propondo, para o que ele permite analisar, né, quais são as potencialidades que ele traz, quais são as limitações que esse modelo traz para a execução efetiva, né, para que essa política cumpra com seus objetivos. Tá? Essa tarefa, então, você vai ter no mínimo 6 e no máximo 10 páginas, tudo no formato nas normas da BNT, né? Observando todos os cuidados. Vocês vão até o dia 5 de julho. Eventualmente, se alguém precisar fazer recuperação, essa recuperação vai fazer as atividades que não aconteceram então até o dia 5, né? Porque para você fazer a atividade da parte 3, você vai ter que ter participado do fórum e vai ter que ter feito a tarefa da parte 2 também. Então, sejam bem-vindos a Políticas Públicas na Era do Neoliberalismo. Abraço a todos vocês.